Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula e nada mais justo do que a gente trazer para vocês a correção da prova que teve sábado passado o objetivo de formar o banco de gestores aí do município de Altaneira, tá bom? Então, por que que a gente vai estar corrigindo? Porque nela a gente vai estar vendo todo o português que eu tanto falava para vocês, né? Então, desde a questão de interpretação textual, passando pelos gêneros, a acentuação que também caiu, né? Então, vamos ver aí e segura o coração, né? Teve gente reclamando muito da prova, mas foi uma prova boa, pessoal. Foi uma prova que trouxe aí um conteúdo bem interessante pra gente, né? No nível, eu gostei, pelo menos da parte de português. Bom, sou professor de português, não posso me referir tanto às demais partes, né? Mas olha só, aqui eu tenho um PDF daquilo que foi disponibilizado pela banca. A banca é a Atena, tá? E olha só, gente, antes que eu inicie, deixa eu falar para vocês uma dica de prova, tá? Em primeiro lugar, é, não responda as questões na ordem, tá? Primeira, depois segunda, depois terceira. Não. Responda primeiro as mais fáceis, tá bom, pessoal? Então, assim, tu olha para a primeira, ela é fácil de responder para ti? A tua cognição, ela traz a resposta de uma maneira fácil e rápida? Beleza, responde. Tu vai para dois. Na dois, tu tem que pensar um pouquinho mais, tu tem que, né, se esforçar um pouquinho mais, tá um pouco mais complicado. Vai para três, vai para quatro. Aí depois você volta para aquelas que você aparentemente teve uma maior dificuldade, porque assim, pessoal, quando você retornar, você vai voltar com uma outra visão, com outro ponto de vista, tá bom? E isso é importantíssimo. Essa é uma dica que eu costumo dar para meus alunos e é uma dica que eu usei agora no concurso de Altaneira e fechei, né, nesse processo seletivo e fechei, consegui gabaritar aí português. Tive até uma discussãozinha com a banca, daqui a pouco eu vou ensinar vocês a como abrir um recurso, tá bom? Da maneira correta. Então, deixa eu abrir aqui. Olha só, gente, a gente tem aqui a primeira questão, tem um texto, né? Ranking para a educação do Brasil está nas últimas posições do PISA 2022. Veja, nota de 81 países em matemática, ciência e leitura. Aí olha o tamanho do texto. Eu não vou ler, não sou obrigado, tá? Pessoal, segue a minha dica. Vai primeiro para o comando, porque no comando você vai saber se a questão ela é de compreensão textual ou se ela é de interpretação. E pessoal, eu já falei com vocês a diferença grande entre compreensão e interpretação. Tem gente que reclama das provas das questões de interpretação textual porque aparentemente elas são subjetivas. Não são. Elas têm um objetivo por trás, tá bom? Então, vamos primeiro para o comando. Olha só, primeira questão, tá bom? Ao analisar a estrutura do texto acima, pode-se dizer que ele faz parte da tipologia textual. Eu não preciso nem ler o texto, tá? Li só o título. Ele está querendo saber a tipologia textual. Aí ele está falando aqui, ó, narrativa, injuntiva, descritiva ou expositiva. Gente, não é narrativa, porque olha só, não está contando uma história. E para ser narrativo, lembre-se, tem que ter começo, meio e fim, descrever as personagens, tá bom? Não é injuntiva. Lembre-se, um texto injuntivo é aquele que traz os verbos no imperativo, faça isso. Aqueles textos que dizem que você tem que seguir uma cartilhazinha, tá? Bula de remédio, aquele texto que vem dentro dos eletrodomésticos, quando você compra, tá? Use assim, assim o manual, né? Então, esse texto não está com cara de ser injuntivo. Descritivo, olha, pode até ser descritivo, mas qual é a principal característica do texto descritivo? É quando ele vem com muitos adjetivos, tá? E ele está descrevendo algo. Só aqui no título que eu vi, ele não está interessado em descrever algo, tá? Se eu quiser ler ele para tirar o desencargo de consciência, tudo bem, mas se fosse para ele ser descritivo, ele já traria um pouco mais dessas informações da tipologia textual já logo no início, tá bom? Então, só me sobra a letra D, expositivo, ele está expondo um fato. Ah,
Lembre-se, pessoal, o texto expositivo, ele é aquele que expõe um fato. Porque se ele expusesse uma opinião, ele seria isso aqui, ó, descritivo, tá bom? Então, olha aqui, ó, o gabarito letra D, tá bom? Então, olha, não precisei ler a questão, o texto. Eu fui logo para o comando, e no comando eu consegui as informações necessárias. Me diz uma coisa, é assim que tu responde prova? Porque se for, você está no bom caminho. Beber água, porque a gente não precisa de pedra nos caminhos, né? Aliás, nos rins, porque já tem aquelas nos caminhos. Vamos para dois. Na questão 2, olha só, pessoal, ela é uma questão que ela exige cuidado. Tanto é que quando eu estava fazendo a prova, eu vi ela, tá? E eu fui para outras questões, para poder pensar um pouco melhor. Porque todo o texto, quando ele traz cartoons, quando ele traz charges, quando ele traz desenhos, ele sempre tem uma mensagem um pouco maior para transmitir. Então é necessária atenção. Então, li o comando e fui para as outras questões. Ela foi uma das últimas que eu respondi, já quando eu estava com gabarito. Ah, não respondi essa, eu voltei. E quando eu retornei, veio à minha mente com mais claridade. Mas vamos olhar. Primeiro, pessoal, eu vou para o comando. Ah, mas é só um desenhozinho. Vai para o comando. Ao analisar os elementos constitutivos, o que é constitutivos? Aqueles que constituem, mas não é, constituído de qualquer coisa, é de sentido do texto. Opa, pessoal, aqui é uma questão de interpretação textual, tá? Então vou ter que ir para o texto. Anterior, pode-se dizer que ele. Bom, se é uma questão de interpretação, vamos para o texto, né? Como é que eu faço a leitura de um texto desse? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui um mar, um rio, algo do tipo, né? E eu tenho um barquinho. O barquinho ele é feito de papel. Ele tem uma caligrafia muito bem bonita. Tá escrito aqui ensino. E tem uma criança, um adolescente que aparentemente é um aluno, já que ele está com um lápis na mão, né? E uma tempestade grande aí. E me parece que, pelo que eu estou vendo, parece que o ensino ele não está muito bem, ele está afundando, né? E isso levando a criança junto. Então, por alto, é essa a leitura que eu vejo. Em cima disso, qual a alternativa que ela cabe melhor com essa minha inferência? Vamos lá? Olha só. Faz parte do gênero charge e tem como objetivo alertar sobre a má qualidade do ensino público. Olha só, pessoal, não é impossível de ser a letra A. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele está falando aqui, ó, charge. O gênero charge, ele é um gênero que ele traz uma comicidade maior, humor por trás de suas inferências, tá bom? Mas não é só isso que me faz é, expulsar a letra A das minhas alternativas. Ela fala aqui, ó, alertar sobre a má qualidade do ensino público. Todos nós sabemos que o ensino público ele passa por diversas dificuldades, assim como o ensino privado também, mas o ensino público ele tem as suas maiores dificuldades. Mas me diz uma coisa, aonde na charge que remete algo ao ensino público? Lugar nenhum. Corta a alternativa, não é ela. Faz parte do gênero cartoon e tem o objetivo criticar a qualidade do ensino. Sim, com certeza é essa, é um cartoon. Por quê? Porque o cartoon, ele é algo crítico, tá? Ele é algo, não que a charge não seja, ela critica também, só que ela critica com humor. O cartoon, ele busca criticar com uma maior seriedade, tá? E outra coisa, ele fala aqui, ó, criticar a qualidade do ensino. Como eu havia falado no início da questão, não é só o ensino público que passa por maus lençóis, o ensino privado também passa. E olha que se for para comparar, pessoal, eu tenho cada história, então é complicado. A alternativa correta, pessoal, é essa. Então não é o ensino público que está falindo, mas é o ensino, segundo esse texto, tá bom? Faz parte do gênero história em quadrinha? Não, não precisa mais nem continuar a ler, porque a história em quadrinha tem que ter os quadros, né?
Não, aí só tem um quadro. Mas vamos continuar lendo. E tem como objetivo denunciar a evasão escolar. Gente, pelo amor de Deus, se você marcou essa, você precisa assistir mais minhas aulas, tá bom? Letra D faz parte do gênero tirinha, a mesma coisa que o cartoon, aliás, desculpa, a mesma coisa que o gênero história em quadrinhos, e tem como objetivo informar a sociedade sobre a educação infantil. Essa letra D aqui, pessoal, o que que ela tá querendo me dizer? É, Pera aí, deixa eu só tirar esse negócio aqui, porque tá me incomodando, tá? E eu não sei como que tira, porque eu não sou obrigado a saber tudo. Ah, meu Jesus. Esse negócio do aviso do Ciclone. Calma, pessoal. É rápido. Pelo menos deveria ser. Tá, deixa ele aí. Ele não tá atrapalhando a gente, né? Mentira, ele tá me atrapalhando sim. Mas como eu não sei, deixa. Pronto, saiu, glória a Deus. Foi só apertar o compre agora. Mas como eu não quero comprar, então deixa eu fechar. Gente. Então, é, se você faz parte do gênero tirinha e tem como informar a sociedade. Essa alternativa aqui, ela é uma alternativa falaciosa, incompleta, porque informar a sociedade, informar o quê? Então, gente, a alternativa correta, de fato e verdade, é a letra B, tá bom? Agora sim, pessoal, retornando, vamos para a terceira questão, tá bom? Olha só, na terceira questão tem um texto, vou ler ele? Não. Tem um outro texto, vou ler ele também? Não. Vou primeiro para o comando. Aí o comando diz assim: quando se observa os textos 3 e 4, nota-se que eles têm em comum um fator de. Pessoal, cuidado com essa questão, porque ele está trabalhando com intertextualidade. O que que isso significa? Ele quer saber algo de semelhante ou algo de incomum entre os textos. E aqui ele está me pedindo algo claro, ele quer saber o fato. Se é o fato, então ele está me pedindo aí sobre compreensão textual, tá bom? É o fato que tem de comum entre eles e vice-versa. Bom, vamos ver aqui, né? Aqui eu tenho de cara olhando uma poesia, tá? Então, olha só. Viajar pela leitura. Se é de compreensão, vou ter que ler, né? Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente. Assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhar de cabeça. Cadê? Mergulhar de cabeça na imaginação. Eu tenho outro texto que é uma charge, tá? Uma tirinha. Então, deixa eu ver aqui. Aliás, uma história em quadrinhos. Então, olha só. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países e culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos, consulte o seu bibliotecário. Bom, é uma poesia que ela está se contrapondo aí a uma história em quadrinhos. Vamos ver o que que agora as alternativas pedem? Pertencem ao mesmo tipo textual? Não. Um é uma poesia, o outro é uma história em quadrinho. É, tem a mesma sequência textual? Sequência, início, meio e fim? Não. Para ter a mesma sequência, deveria, no mínimo, né, pertencer ao mesmo gênero. Abordam o mesmo tema. E aí, pessoal? Sim, né? Aborda o mesmo tema. Aqui está falando sobre incentivo à leitura, né? E aqui também está falando sobre incentivo à leitura. Convergirem no mesmo gênero, convergir, ó, é andar junta. Bom, eles andam juntos, mas é no mesmo gênero? Não. Então a resposta para a alternativa para a questão 3 tá aí, letra C, tá bom? Texto 4, palavra dorama é incluída no vocabulário da Academia Brasileira de Letras. Vamos ver a questão, o que que ela diz? Primeiro a gente vai para o comando. A inclusão da palavra dorama no vocabulário da Academia Brasileira de Letras evidencia a língua portuguesa graças à inclusão da palavra dorama. Isso quer dizer que a língua portuguesa ela é o quê? Bom,
Vou ter que ler o texto, tá? Então, vamos lá. A Academia Brasileira de Letras, ABL, incluiu a palavra dorama no seu vocabulário. O vocábulo se refere às séries asiáticas que se popularizaram no Brasil nos últimos anos e arrebataram uma legião de fãs. A origem vem do japonês dorama. Como os japoneses não conseguem pronunciar o encontro consonantal ei, na aula passada de sábado nós falamos sobre encontro consonantal, perfeito e imperfeito, não foi? Das palavras juntas drama, eles falariam algo tipo drama, eles acrescentaram a vogal, no caso, uma vogal, no caso a letra O, virando dorama. A academia explica. Ei, pessoal, e ainda sobre a aula passada eu falei, né, sobre os tipos de sons. Então, esse som DR, do encontro consonantal perfeito, lá para eles não conseguem pronunciar, tá? A academia explica ainda que os doramas foram criados no Japão na década de 1950 e se expandiram para outros países asiáticos, adquirindo características e marcas culturais próprias de cada território. E acrescenta que, para identificar o país de origem, também são usadas denominações específicas, como, por exemplo, o estrangeirismo da língua inglesa J, traço drama para os doramas japoneses, K, traço drama para os coreanos e C, traço drama para os chineses. Vamos às alternativas. A estática, aliás, é estática, quer dizer, a língua não se muda, não sofre alterações. Bom, já pode parar, já pode abandonar essa. Porque se ela sofreu alteração, então a língua não é estática. Vamos continuar lendo. É estática, mas. Opa, tem uma oração coordenada adversativa. Abre exceções para produções audiovisuais. Isso quer dizer que só abre exceções para o audiovisual? Não, pessoal, o texto não está falando nada sobre isso. Letra B, está em constante evolução, pois precisa acompanhar a evolução do cinema. Não, porque eu estaria resumindo a língua portuguesa somente à necessidade do cinema. O texto não fala nada sobre isso. É passiva de mudança, quer dizer, ela recebe mudanças, visto que esta ocorre de acordo com necessidades específicas. Parabéns, a alternativa correta é essa daí. Por quê? Porque a língua, ela tem um padrão, mas ela é passível de mudanças, de acordo com a necessidade específica. E essas necessidades, pessoal, quando você estuda tipologia, elas podem ser regionais, culturais, políticas. Por exemplo, a palavra presidente, ela não tem o seu feminino, presidenta. Porém, graças a um clamor político muito grande, muitas pessoas falam presidenta, que a língua ela é passível, está aceitando a palavra presidenta como feminino da palavra presidente. E de acordo com necessidades específicas, sim, porque os coreanos, os asiáticos, eles não conseguem falar drama, eles falariam drama. Então, para não ficar a língua do cebolinha, acrescentou-se isso e a língua portuguesa aceitou. A alternativa correta é essa daí, letra C. Aí, ó. É plural, quer dizer, segue tudo. Mas somente para atender às necessidades do mercado cinematográfico. Não. Tá? Aqui está uma contradição. Como é que ela é plural, mas ela se resume à cinematografia? Não dá, né? Então, parabéns aí para quem acertou a letra C. Quinta, analise as seguintes construções, depois marque a alternativa que traz a informação correta. Vamos lá, vamos lá. O vocábulo dorama ainda se refere às séries asiáticas que se popularizaram no Brasil nos últimos anos e arrebataram legiões de fãs. É certo isso, gente? É certo. A academia explica que os doramas foram criados no Japão em 1950. Questão de compreensão textual, tá lá no texto. Aqui, ó, 1950. Existem, né, desde a década de 1950.
A academia explica que os doramas foram criados no Japão. Ah, já li. Se expandiram para outros países asiáticos, adquirindo características próprias e marcas culturais de cada território. Gente, as palavras destacadas um e 2 foram acentuadas pela mesma razão? Opa, uma questão de gramática. Um e 2. Asiáticas está sendo acentuado porque ela é uma palavra proparoxítona. Japão não tem acento. Japão é uma palavra oxítona terminada em O. E o tio Jeremias? Gente, por favor, tio não é acento. Ele só informa que ali nós temos uma vocal, uma vogal nasal. Então a letra A está errada. As palavras destacadas na 2 e 3 foram acentuadas pela mesma razão? Na 2 não tem acento. E na palavra 3, na palavra da alternativa 3, próprias, ela é acentuada porque próprias. Ela é acentuada porque ela é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, tá? A palavra 2 na letra C, a palavra destacada no item 3 foi acentuada por ser uma oxítona terminada em ditongo ou. E aí, pessoal? A palavra na 2 oxítona, termina. Não, ela é oxítona, mas ela não é acentuada por ser oxítona, principalmente terminando em O. As oxítonas que terminam em A, E, O, em, ens, ei, oi, eu, não podem ser acentuadas. Não se esquece disso não, pessoal. A palavra destacada no item um foi acentuada por ser uma proparoxítona? Tá aí, parabéns. Então a alternativa correta da quinta questão é a letra D. Olha o gabarito, morto de lindo. Vamos para a próxima questão, que é a 6. Olha o tamanho do texto. Ah, eu acho que eu não li ele não. O texto anterior é um editorial. Pronto, já está me dizendo o que é que ele é. Não vou sofrer para descobrir o gênero. Publicado em um jornal de grande circulação do estado do Ceará. Uma característica desse gênero, eu não preciso nem ler, gente. Uma característica desse gênero é imparcialidade do autor? Não. Não, quem sabe, quem conhece gênero textual sabe que o editorial ele é parcial. Ele dá a sua opinião. O autor, o dono da empresa, ele opina sobre aquilo, né? Então ele não é imparcial. Posicionamento opinativo, gente, é isso daqui. O autor, ele opina sobre aquilo, ele dá os fatos que estão acontecendo no Brasil na notícia e ele dá a sua opinião, tá bom? Incidência de perguntas, não, nada a ver. Descrição de acontecimento, também não. A característica do editorial é exatamente essa. O autor, o dono do jornal, o dono da editora, ele dá a sua opinião, tá bom? Então é a letra B. Tá aqui, questão 6, letra B. Precisei nem ler o texto. Eu, hein? Texto desse tamanho. É igual o Enem, pessoal. Enem, 90 perguntas, 90 textos, alguns de uma página toda. O Enem, ele não é uma prova de interpretação de texto. Ela é uma prova de interpretação de questões. Lembre-se disso quando você for fazer o próximo Enem, tá bom? Hoje já são, a questão 9. Hoje já são 9,3 milhões de pessoas a sobreviver com apenas R$ 145 por mês. No caso, 1,90 dólares por dia no Brasil. Nos próximos meses deverão ser 14,7 milhões. Aí ele pergunta: sobre o emprego da vírgula, pode-se dizer que ele quer saber sobre esse emprego da vírgula. Aí no texto eu tenho duas vírgulas, né? Eu tenho uma aqui após o hoje e tenho uma outra aqui, tá? Então, vamos aqui, pessoal. Só um minuto. Na primeira ocorrência é optativo, então a primeira ocorrência é essa. Hoje, vírgula. Sim, ela é optativa. Por quê? Porque eu tenho um advérbio de tempo iniciando a minha oração, tá? Então, sempre que você tiver um advérbio de tempo que ele está iniciando a oração, hoje, ontem, amanhã, então é optativo você colocar a vírgula. Eu sempre coloco. Eu sempre coloco porque eu acho que o texto ele fica mais elegante. Mas, ó, é optativo, beleza?
Advérbios de tempo, quando eles iniciam uma oração, a vírgula ela é optativa, tá? Jeremias, isso serve só para advérbio de tempo? Bom, nesse caso, sim, mas existem alguns outros advérbios que eles são deslocados. Então, aí acaba sendo obrigatória. Mas nos de tempo é sempre optativa, tá bom? Então não é a letra A. Na segunda ocorrência, o emprego da vírgula é optativo, ele me aparece aqui, ó, segunda ocorrência. Nos próximos meses deverão ser tarará, tarará, tarará. Não, não é optativo, não. É obrigatório, tá bom? É obrigatório porque ali sim ele está separando o seu adjunto adverbial de modo, no caso de tempo, falando sobre o futuro aí, e quando a oração ela aparece sujeito, predicado, seus complementos e advérbios, aí sim é necessário se separar por vírgulas, tá bom? Não, não vai ser a letra B, tá certo? Então, no caso, vai ser a letra A. Letra A, tal qual está no gabarito aqui, tá bom? Agora vamos para a oitava, pessoal. É, Deixa eu ver aqui. A oitava diz assim: a palavra destacada no segundo parágrafo do texto é. Vou ter que voltar lá para a palavra destacada no segundo parágrafo do texto. Tá vendo? A gente não precisa ler o texto, a gente vai só vendo, né? Então, tá aqui. É esse texto aqui. A palavra destacada no segundo parágrafo do texto é gente. Que segundo parágrafo é esse, pelo amor de Cristo? Tá aqui. Que. Então, deixa eu vir antes para o primeiro ponto, né? Bom, vou ter que ler aqui. Observem-se que as filas quilométricas nas agências da Caixa Econômica Federal de pessoas em busca de renda emergencial, dos milhares de brasileiros desbancarizados e de outros tantos sem documentos, ao menos para medir as tremendas desigualdades que assolam o Brasil. Olha só, gente, esse que aí, ele pode ser um aposto, ele pode ser uma conjunção, ele pode ser um pronome relativo. E como é que eu vou saber, gente? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se ele é um pronome relativo ou não. Como é que eu vou saber? Se você conseguir trocar esse que por da qual, do qual, das quais ou dos quais, é pronome relativo, beleza? Então, olha só. Para medir as tremendas desigualdades, os quais assolam o Brasil, dos quais do caso desigualdade desse feminino, das quais assolam o Brasil. Deu para trocar? Mudou o sentido? Não. Então é um pronome relativo. Acabou, morreu Maria Preá. Se é um pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva. Explicativa ou restritiva? Bom, não tem vírgula, então ela é restritiva, tá bom? Então, no caso aqui, vai ser a alternativa correta. Se trata de um aposto? Não. Adjunto adverbial também não. Se trata de uma oração adjetiva restritiva? Sim, porque não tem vírgulas, então tem que ser a letra C. Cadê aqui? Cadê? Estamos na 8, né? Eu lendo lá embaixo. Então, olha só. É um pronome relativo que retoma. Ah, não, ela está falando das desigualdades. Oh. Então, ela é um pronome relativo que retoma ao termo. Bom, se é pronome relativo, ela também retoma a um termo anterior. Então, é só você correr para o primeiro substantivo antes dela, no caso. Então, que desigualdades e tremendas. Então, tremenda, ela é um adjetivo. Então, tá aqui, o substantivo é desigualdade. Então, a alternativa correta vai ser essa daqui, ó. Um pronome relativo que retoma ao termo desigualdade. Então, letra A. 8, letra A, tá aqui, gabarito. Um pronome que retoma ao termo tremenda, não, porque o pronome relativo não retoma a adjetivos. Um pronome catafórico, que retoma ao termo Brasil, catafórico é aquele que fala sobre sons. Não. É um pronome demonstrativo? Não, não é demonstrativo, é relativo, tá? Agora sim a gente vai para a 9. Na 9 tem um texto aqui, não vou ler, só se tiver necessidade. O pronome lhes, que está destacado no texto, retoma a qual termo? Bom, gente, se aqui é um pronome, ele vai retomar ao substantivo anterior, tá? Propôs é um verbo
I é um artigo, então, alunos. Então, no caso, vai ser a letra A, alunos. Jeremias precisa nem ler? Não, gente, é questão de gramática. É só você voltar para o substantivo anterior, tá bom? E a 10, a última, ela me deu uma dorzinha de cabeça porque eu tive que abrir recurso, tá? E é interessante, pessoal, porque eu vou mostrar para vocês como que se abre um recurso, tá certo? Então, olha só. No trecho, ela disse a frase, aí a frase é essa, tá? A lua é bela, ao ouvido de um aluno que passou adiante a mensagem em tom de cochicho para o colega. A vírgula foi empregada, pois o gabarito, gente, oficial, ele me traz a alternativa C como correta. Tá errado. Bom, está diferente daquilo que a gramática preza, tá? Por quê? Porque essa vírgulazinha aqui, ó, antes do pronome relativo que, ela me apresenta que a frase ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Somente as explicativas trazem vírgula. As restritivas não trazem. E o gabarito aqui ele me apresenta C. O que que eu fiz? Então eu abri um recurso. Deixa só eu mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Recurso. Tá aqui, recurso contra a questão 10. Olha só como é que você faz um recurso, pessoal. Quando você vê uma questão que está errada, bom, você se identifica, né? Você informa para quem é, no caso a banca Atenas, né? Atenas, não encontrei o endereço, só o e-mail e telefone, então você informa só e-mail e telefone. Assunto, pedido de revisão. Olha só, venho por meio deste recurso solicitar a revisão da questão de número 10, referente ao exame para a composição do Banco de Gestores do município de Altaneira, no qual a alternativa C foi considerada correta no gabarito oficial. Argumento fundamentado em gramáticos e na gramática nacional que a alternativa C está equivocada e a correta é a letra D. Segue print sem modificações da questão. Então tá aqui o print que eu tirei da prova, né? Do PDF que eles divulgaram e é, faço aqui o meu argumento, né? A questão em questão apresentou o seguinte trecho, né? A controvérsia gira em torno do emprego da vírgula antes do que. A banca considerou a alternativa C como correta, indicando tratar-se de uma oração adjetiva restritiva. Não é. A restritiva não usa vírgula. Entretanto, com base nas obras dos gramáticos renomados como Evanildo Bechara, Celso Cunha, bem como nas diretrizes da gramática normativa da língua portuguesa, é evidente que a oração em questão é, na verdade, explicativa, o que corrobora para que a alternativa D seja dada como correta. Então, vai fazer prova de qualquer concurso, tem que fazer um recurso, o recurso ele tem que ser feito em Petrato, nesse formato. E você tem que trazer as suas referências, porque não pode ser uma coisa da sua cabeça, né? Fonte, coisa, não. Olha só a referência que eu trouxe. Conforme Bechara, gramática da língua portuguesa, e Cunha, gramática do Housewise da língua portuguesa, as orações adjetivas explicativas são aquelas que fornecem informações adicionais, mas não essenciais para a compreensão do termo que se refere. Tais orações são separadas por vírgula. Na questão, não tem vírgula. No trecho fornecido, a presença de vírgula antes do termo que indica que é uma oração explicativa adicional e não restritiva em relação ao aluno, corroborando a interpretação de que se trata de uma oração adjetiva explicativa. Sendo assim, a alternância correta para a questão, sendo assim, a alternativa correta para a questão em debate é a alternativa D e não a alternativa C, como consta no gabarito oficial. Diante do exposto, solicita a revisão da questão, bem como a reavaliação do gabarito, considerando a fundamentação apresentada. Agradeço antecipadamente, assinei, enviei, e olha só, gente, que coisa maravilhosa! Fui respondido pela banca. A banca, ela respondeu o seguinte, deixa só eu procurar, tá? Tá aqui. Resposta do recurso referente ao gabarito da questão 10.
Resposta ao recurso do gabarito da questão 10 de língua portuguesa da prova de seleção de diretores da Escola do município de Altaneira. A comissão organizadora, após analisar o recurso impetrado pelo candidato Jeremias Marcos da Silva Carvalho, resolve deferir, quer dizer, aceitar a solicitação feita concordando integralmente com as alegações apresentadas. Dessa forma, informamos que a resposta correta para a questão 10 passa a ser a alternativa D, em vez da alternativa divulgada como C. Então, gente, foi ótimo isso ter acontecido, que maravilha, porque isso me permite mostrar para vocês como que nós devemos fazer, como que nós devemos responder a um recurso, tá? Se você tem certeza de que aquela questão ela não está bem analisada, abre um recurso. Mas quando você for abrir, não pode ser com vozes da sua cabeça. Você tem que ter referencial teórico para você poder citar. Tá bom? Gente, fechei as 10 questões de língua portuguesa. Espero que você tenha fechado também. E olha, agora é o momento de nós nos prepararmos para o concurso público municipal de Altaneira que está vindo aí, tá bom? Então, gente, até breve, se Deus quiser, e qualquer coisa, entre em contato. Tchau, tchau, pessoal!